participação na atividade, a gente disponibiliza o link aqui no chat para vocês pedirem. Nossa convidada para a atividade de hoje é a professora Ana Francisca de Oliveira. Ela é professora na Unifenas, tem doutorado em psicologia pela Universidade São Francisco, mestrado em psicologia, também é mestre em educação, atua como professora na universidade, né, na Unifenas, e como psicóloga clínica aqui na cidade de Alfenas. Então, a gente convidou a professora Ana Francisca para fazer essa atividade, porque a questão da ansiedade e do impacto que a ansiedade tem para os estudos e para a aprendizagem é um tema recorrente nas ações de apoio pedagógico, tanto nas ações coletivas, quanto no acompanhamento e no atendimento individual. E agora, com o retorno das atividades, dia 3 de agosto, no modelo de ensino remoto emergencial, a gente tem percebido que os alunos já têm demonstrado questões relacionadas à ansiedade em relação aos resultados que vão ter nesse novo modelo, como estudar, se vão dar conta, como se organizar, todas essas questões têm aumentado a procura pelo serviço, tanto de psicologia, quanto o apoio pedagógico na praça. Então, eu agradeço, Ana Francisca, por você ter aceitado, passo a fala para você, a professora vai falar, depois a gente abre um tempo para perguntas. Quem quiser já ir fazendo perguntas no chat, eu vou anotando todas e depois eu passo para Ana Francisca, tá certo? Obrigada pela presença de vocês. Ana Francisca, o tempo é seu. Boa noite. Já estão me vendo? Sim, estamos te vendo. Sim? Uhum. Tá. Então, quero agradecer o convite, né, para estar aqui hoje com vocês. Agradecer a Michele, que foi a pessoa que fez o convite, e a todos vocês que estão participando e vão me ouvir falar um pouco. Ela me mandou o tema e eu delineei uma forma, vamos ver o que vocês vão achar. Eu pensei em algumas coisas, eu trabalho muito na clínica, inclusive trouxe 2 casos clínicos, e aí depois a gente conversa sobre o tema, e eu vou apresentar ele dentro de uma perspectiva que eu organizei aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou compartilhar a tela, vocês falam se tá tudo certo. Tá aparecendo? Tá, sim. Só um pouquinho. Mayra, ou Maíra, não sei, por favor, fecha a câmera. Certo? Então, o tema é ansiedade, aprendizagem e ensino. Eu vou falando aqui, eu não estou vendo as mensagens, nem estou me vendo. Qualquer coisa, vocês me sinalizam, tá bom? Primeiro, vamos pensar que a ansiedade, ela é uma reação natural do ser humano. Uma emoção natural do ser humano. Todas as pessoas, em algum momento, sentem ansiedade. Isso é existencial. Ela é um sinal de alerta, ela vem advertir que tem algum perigo iminente, e ela vai permitir, por conta da existência da ansiedade, ela possibilita a pessoa tomar medidas para enfrentar essas ameaças. Então, quando eu estou diante de uma situação que eu interpreto aquela situação como um perigo, é liberada a adrenalina, entre outros hormônios, responsáveis por aumentar a nossa capacidade de reagir. A partir disso, eu posso sentir reações emocionais de ansiedade. Então, eu descrevi algumas aqui: tontura, batimento cardíaco acelerado, dificuldade respiratória, mãos suadas, tremores. E aí,
a resposta de luta e fuga acontece instantaneamente. Tá bom. Quando essa emoção, ela é exagerada ou ela é desproporcional em relação ao estímulo, ela é considerada patológica. E nós vamos ter, então, os transtornos, neste caso, os transtornos de ansiedade. Então, o que define um transtorno de ansiedade é a intensidade, a duração, a frequência dos sintomas de ansiedade e medo, que, no caso, são elevados, e há um prejuízo no desempenho social, no desempenho acadêmico, no desempenho profissional dessa pessoa. O fato de haver um prejuízo funcional é muito importante como critério diagnóstico. Bom, aqui eu trouxe, olhando no DSM-5, a classificação que nós temos hoje dos transtornos de ansiedade. Então, nós temos a ansiedade de separação, o mutismo seletivo, fobias específicas, a ansiedade social, o pânico, a agorafobia e a ansiedade generalizada. São respostas, né, em uma proporção um pouco aumentada, que faz com que a pessoa tenha aquilo que se caracteriza como um transtorno de ansiedade. Eu coloquei alguns deles, para não ficar muito cansativo. Olha só, primeiro que eu peguei uma de ansiedade de separação. Por quê que eu resolvi falar dele? Que a ansiedade de separação, ela acontece mais com as crianças, e eu estou falando para universitários. É porque os transtornos de ansiedade, eles, quando você atende um adulto, você detecta no adulto algum sintoma de algum transtorno, de uma ansiedade exacerbada, muito possivelmente, ao longo da vida dele, ele já teve manifestação disso. E muito possivelmente, quando era criança. Então, a ansiedade de separação, ela é mais frequente nas crianças. Então, as figuras parentais, a criança descobre que as figuras parentais podem estar ou não estar presentes. E aí ela apresenta sentimentos excessivos de preocupação, e esses sentimentos de preocupação, eles são persistentes e excessivos. Então, ela começa a trazer queixas assim, que eu posso ser sequestrado, os meus pais podem ser sequestrados, os meus pais podem morrer, ter um acidente, a recusa a sair de casa para ir para a escola, para a rua. Começa a ver aí também a inibição social, que é super importante de nós considerarmos, o retraimento social. Então, o leque de habilidade social na infância, ele começa a ser ampliado quando a criança vai crescendo um pouquinho. E aí ela começa a ter que lidar com os papéis fora, com pessoas, com papéis sociais fora do ambiente doméstico. E isso vai revelar a dificuldade que ela tem em termos de inibição social, de retraimento social. E ela começa, então, a exibir esse retraimento social, e ela vai ter essa queixa de apatia, tristeza, ou dificuldade de concentração, quando são separadas das figuras do pai, da mãe, figuras importantes de apego. Elas podem ter queixas de medo de animais, de monstros, de escuro, de ladrões, de acidentes, ou qualquer coisa que coloque em risco as suas figuras de apego. Podem começar com queixas de não quero ir para a escola, não quero sair de casa, podem demonstrar raiva a quem está forçando a separação,
relatos de experiências perceptuais incomuns, né? Ela pode ver alguma coisa, dizer que viu algum vulto, então, ou assombração, essas coisas podem acontecer. E isso nada mais é do que um sinal de uma ansiedade que uma criança pode ter. E que muitas das vezes não é diagnosticado, não é percebido como uma ansiedade, é percebido como um medo. O medo, a ansiedade, a manifestação dela é um medo. O tempo do ansioso é o futuro. Ele tem uma preocupação com o que vai acontecer, certo? E a manifestação é um medo. Bom, uma outra que eu quero falar aqui um pouquinho é da ansiedade social, um outro tipo de transtorno. A ansiedade social, ela interfere na realização educacional, profissional, na comunicação social da pessoa. Ela vem quando o indivíduo começa a desempenhar mesmo os papéis sociais. Então, na universidade, por exemplo, é muito frequente ter ansiedade social, pode ter na escola, na adolescência também. O indivíduo pensa que tudo que ele falar pode ser humilhante, pode ser constrangedor, que ele vai provocar rejeição. Nós vemos isso muito nos alunos que têm que apresentar um trabalho, que têm que falar para um grupo de pessoas, então ele acha que ele vai fracassar em falar em situações sociais, e às vezes ele nem sai muito de casa, nem participa de reuniões sociais, porque ele acha que ele não vai conseguir falar. Então, para proferir palestras, para apresentar trabalhos em sala de aula, ele tem muito medo nessas situações, certo? Então, essa preocupação de ser julgado como ansioso, das pessoas perceberem que ele tem ansiedade, a sensação de que ele, eu coloquei o termo aqui estúpido, né, porque a sensação de que ele não sabe, de que as pessoas vão perceber, de que ele é enfadonho, de que ele é cansativo, de que ele é desagradável, ele é guiado por essas crenças. E aí, ele tem um temor em aparentar essa ansiedade, isso é muito grande, então, se ele vai apresentar um trabalho, ele tem um medo enorme de, por exemplo, simplesmente dizer assim, olha, eu estou ansioso e por isso eu estou aqui tremendo, não estou gaguejando, isso é humano, né? Ele tem medo de ofender os outros, então, o que ele quer ele precisa, ele necessita manter o controle da conversa, manter a postura corporal, muitas vezes ela é até um pouco rígida, e acaba que ele acaba saindo da casa dos pais mais tardiamente, e às vezes quando adulto ele apresenta muitas queixas clínicas de saúde, então eles costumam exacerbar uma condição clínica para não precisar, às vezes, sair de casa, fazer um esforço para não precisar ter contato com terceiros. Então, a ansiedade social, ela interfere bastante. Interfere na escola, eu não consigo fazer perguntas, se eu tenho dúvidas na sala de aula, eu acabo que eu não faço pergunta. Eu não falei do mutismo seletivo aqui no slide, mas, por exemplo, o mutismo seletivo, que acomete mais as crianças, por isso que eu não fiz um slide para ele. É tão frequente, eu já, na minha experiência clínica de anos, já atendi crianças com mutismo seletivo. Então, no contexto escolar, tem a ver com educação e ensino. Ela vai para a escola e ela nunca fala, né? Eu me recordo de uma criança que uma vez esteve aqui no consultório e que, na hora que ela saiu, tinha uma outra criança, colega de sala, que estava entrando, e ele disse: Ana Francisca, ele vem aqui, mas ele não fala, ele é mudo. E, na verdade, ele falava, só que ele nunca falou na escola. E já fazia 3 anos que ele estava na escola e ele nunca falava. Então, o mutismo seletivo. A ansiedade é tão grande que eu penso, eu vou falar, não, eu não vou falar. Às vezes, alguns de vocês aí que estão me ouvindo, aquela sensação que o ansioso tem de eu quero fazer uma pergunta numa sala de aula,
né? Aí eu quero fazer uma pergunta, aí eu penso, vou, levanto o dedinho, vou, não vou, vou, não vou, não vou. Não faço a pergunta. E tem várias pessoas que, assim, que ficam com dúvidas, não esclarecem as dúvidas, às vezes não entendem a matéria, porque tem uma ansiedade social, e que o mutismo, às vezes, acontecia em determinados locais, ela não fala, então, causa a sensação mesmo, por isso que é o termo mutismo seletivo, de que ele não fala. A agorafobia também, eu achei interessante pensarmos um pouquinho aqui rapidamente, porque ela afeta a pessoa, assim, em vários aspectos. Por exemplo, às vezes a pessoa não usa o transporte público, porque ela tem uma agorafobia, ela não fica em lugar fechado, ela não vai em cinema, os colegas chamam para ir até um cinema e ela não vai, ela não sai de casa sozinha, ela não fica em lugar aberto, por exemplo, um mercado, porque ela tem o receio de que, por exemplo, num cinema, ela não vai conseguir escapar se acontecer alguma coisa, que o auxílio não vai poder estar disponível se ela estiver numa praça, num mercado, e ninguém, não vai chegar alguém a tempo de socorrer. Então, ela começa a evitar situações que são agorafóbicas, e que requerem a presença de uma companhia. Tem pessoas que falam assim, eu não vou na academia porque eu não tenho companhia, eu não vou não sei na onde porque eu não tenho companhia, e tudo que vai fazer tem que ter a companhia de alguém. E aí elas não suportam a ansiedade que é causada por estar sozinha, ou senão elas fazem algumas coisas, mas elas fazem isso suportando muita ansiedade, certo? Aqui eu coloquei alguma coisa que os pensamentos comuns são, não consigo sair daqui, não há ninguém para me ajudar, o paciente comporta-se intencionalmente para prevenir ou minimizar o contato com situações agorafóbicas, escolhe emprego perto de casa, ou escolhe uma universidade perto de casa. Por exemplo, ele fala assim, eu queria estudar em São Paulo, e ele fala assim, eu não vou, eu moro em Alfenas, eu vou fazer a universidade em Alfenas, porque é perto de casa. Então, são dimensões que vão afetando a vida da pessoa. Então, ela faz mais compras virtuais do que presenciais, depende de outras pessoas para acesso à vida comunitária, né? Isso vai afetando. E aí, um outro tipo que vai agravando, e geralmente quem tem a ansiedade é a ansiedade generalizada. Quem tem a ansiedade generalizada, muito possivelmente ela teve os outros tipos, certo? Então, a ansiedade generalizada, ela afeta, como o próprio nome diz, ela tem uma preocupação excessiva ocorrendo na maioria dos dias, em várias situações. Então, ela tem uma inquietação, nervos à flor da pele, ela tem uma fatigabilidade, uma dificuldade de se concentrar. Imagina isso na hora de estudar. Branco, aí a gente fala assim, mas será que uma pessoa pode ter branco na prova? Eu trouxe um caso de alguém, de uma universitária, que ela relata isso, né, que ela tinha brancos na hora da prova. Então, ela leva a dificuldade de se concentrar, de branco, irritabilidade, tensão muscular, dá uma tensão danada, perturbação no sono, e se eu não durmo direito, eu tenho dificuldade no aprendizado, no meu dia a dia, na minha atenção. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, ela tem uma expectativa apreensiva o tempo todo, é a marca do transtorno de ansiedade generalizada, uma preocupação excessiva com as circunstâncias diárias da vida, e aí os sintomas somáticos vêm, como náuseas, sudorese, diarreia, né? Falta de ar, tonturas, taquicardia. E o que acontece? Essas preocupações, elas vão tomar o tempo e a energia dessa pessoa. Então, cognitivamente, ela tem um prejuízo cognitivo.
Eu gasto muita energia para estudar para uma prova, eu gasto muita energia para sentar para fazer um trabalho, um TCC que eu tenho que fazer, uma pesquisa que eu tenho que fazer. Se eu tenho ansiedade, ela toma meu tempo e minha energia, e sobra menos energia para o estudo, tá? Então, a capacidade do sujeito para resolver problemas de uma forma geral, ela torna-se menor. Bom, aqui é um estudo de caso de um estudante universitário, eu trouxe as falas, que é o seguinte, eu vou ler. Então, estou conversando com ele, e ele diz assim, na universidade, e nesse caso seria uma ansiedade social, tá? Na universidade, como é o seu relacionamento com os colegas? Ele responde, eu tenho amigos, mas são poucos. Não costumo ir conversar com meus colegas. Prefiro esperar que eles venham falar comigo, mesmo os que eu já conheço. Sinto-me muito ansioso quando preciso falar com colegas, com quem eu não tenho muito contato. Sento sempre nas cadeiras próximas à parede para não chamar a atenção. E aí eu pergunto, e como é para você ter de passar por uma situação nova com pessoas desconhecidas? Ainda pior, sinto muita vergonha para falar com desconhecidos. Só falo se for realmente necessário. Senão, prefiro ficar quieto, pois isso me deixa muito nervoso e fico sem saber o que dizer. Tá vendo como é que interfere? Né? Ele acaba ficando quieto, porque ele fica muito nervoso, muito ansioso, e aí a estratégia que ele utiliza é não falar nada, eu não sei o que dizer. E é como se desaparecesse do cérebro, o que eu falo? Eu ouço muito isso aqui, o que eu falo? E aí desaparece, certo? Aqui, você consegue me dizer que situações ou objetos o deixam muito ansioso? Sim, ter de cumprimentar pessoas, conversar com pessoas que não são tão próximas, criticar alguém, pedir ou aceitar ajuda, estacionar o meu carro quando há outro carro atrás do meu. E você percebe algum sintoma físico quando precisa passar por alguma dessas situações? Prefiro evitar essas situações, que é o que o ansioso sempre faz, ele começa a evitar essas situações. Então, eu tenho que estacionar um carro e eu paro 2 quarteirões, um pouco mais distantes do lugar que eu quero ir, mas eu não fico ansioso na hora que, né, tenho que fazer a baliza. Eu não peço ajuda para o meu colega de sala, eu estou com muita dificuldade e eu não peço ajuda. Então, essa evitação, ela começa a tomar conta da minha vida. E quando não é possível evitá-las? Pergunto. O meu coração fica acelerado, suo bastante, o meu corpo treme, e ela se manifesta no corpo, tá vendo? Às vezes chego a ter dor de barriga, dor abdominal, desconforto abdominal é um sinal de ansiedade. E se pensarmos em uma dessas situações especificamente, por exemplo, quando você precisa pedir ajuda a alguém, o que passa pela sua cabeça ao perceber que precisa de ajuda e quando está indo em direção a uma pessoa para pedir ajuda? Algum pensamento específico? Penso que a pessoa não vai gostar, que vou incomodá-la, tenho medo de ela me julgar, de eu ser humilhado, morro de vergonha. Eu sempre fico adiando o máximo que posso para pedir ajuda. Tá vendo que a autodepreciação é uma característica? Ele tem medo, e ponta de medo, ele tem vergonha. Então, é uma pessoa mais tímida, geralmente, também. Então, é só para vocês verem como é que é o pensamento, o sentimento e as estratégias. É um caso de ansiedade social. Este aqui é um caso real também, mas está mais ligado a desempenho acadêmico mesmo, olha. Então, é uma história de um estudante universitário da área de biológicas e que chega aqui contando que o sonho dele, dentre as falas dele, que o sonho dele virou um pesadelo. Era muita pressão quando ele chegou na universidade, e aí, principalmente, cálculos. Ele foi fazer um curso que era da área de biológicas e ele não achava que ia precisar tanto de cálculos assim.
E aí, no primeiro ano, ele teve depressão. Isso é a fala dele. Ele procurou um psiquiatra que diagnosticou como depressão. Fez tratamento com homeopatia, e aí continuou a aula. Naquele primeiro ano, ele ficou com várias DPs, mas surgiram depois alguns sintomas compatíveis com transtorno de pânico, que é algo abrupto, né? O pânico é uma ansiedade, uma sensação de ansiedade que aparece abruptamente, não está ligada a nenhuma situação específica. Então, ele passou a entregar as provas em branco, a não conseguir fazer as provas, e chegou numa época, assim, ele estava cheio de DPs. Novamente, ele é diagnosticado, ele vai e procura um outro psiquiatra, e o termo foi ansiedade generalizada comórbida com uma depressão. Então, tinha a depressão lá de trás, que estava junto, um transtorno de pânico, que transformou-se numa ansiedade generalizada. Certo? E aí, isso era o final do curso, quando ele me procurou para perguntar se ele tinha um transtorno específico de aprendizagem, e ele estava com uma DP em matemática. Essa pessoa já tinha feito essa mesma disciplina pela 12ª vez, e já tinha passado por 8 professores diferentes. Era final do curso dele. E muito ansioso e achando assim, eu não vou dar conta de novo, e ele fazia só essa disciplina. Na verdade, não se tratava dessa história de uma ansiedade, de um transtorno da aprendizagem com prejuízo na matemática, que é um transtorno de origem neurobiológica, que vem atrelado ao funcionamento anormal das regiões cerebrais. Então, não se tratava de algo específico da matemática. O meu diagnóstico foi era uma ansiedade à matemática. E era isso mesmo. E ele conseguiu se formar naquele ano, e passou um tempo, ele já não morava mais aqui, ele passou no meu consultório para me contar. Eu estava atendendo, ele nem marcou horário, chamou, e era essa pessoa para me dizer que ele queria me contar, e agradecer, eu achei bonitinho, que ele tinha passado no mestrado numa universidade, que não é uma universidade, né, a Universidade de São Paulo, uma boa universidade, e que ele estava dando seguimento à vida dele, né? Então, mas eu resolvi relatar isso para vocês, porque chama a atenção o fato de era a 12ª vez que ele fazia uma disciplina, principalmente de matemática. Então, tinha uma ansiedade, sim, generalizada, mas eu coloquei dentro de fobia específica, para entender que tinha uma fobia específica em relação à matemática. E o problema dele era com as disciplinas que tinham cálculo. Com as outras disciplinas da área de biológicas, essa pessoa não tinha problema. Mas que essa fobia foi, e se transformou numa ansiedade generalizada. Não estava errado o diagnóstico que o médico anterior tinha dado. Só que se tratava de uma fobia específica. A fobia específica é guiada por um sentimento de tensão que interfere na manipulação de números e, consequentemente, na resolução dos problemas matemáticos. E o que nós temos no caso da fobia específica são reações emocionais negativas que prejudicam ou dificultam o desempenho acadêmico, com certeza. Era o exemplo. Olha só para vocês verem as reações que uma pessoa tem, de reações fisiológicas que ela vai ter, eu estou falando mais rápido porque eu estou preocupada com o tempo. Reações cognitivas, reações comportamentais. Então, fisiológicas, taquicardia, sudorese, né, excesso de suor, extremidades frias, palma da mão, as mãos e os pés frios, né? Sensação de desmaio, parece que vou desmaiar, mas não desmaia. Cefaleias, dor de cabeça, gastralgias, dores abdominais, alteração no sono, então a pessoa chega a ter insônia,
ou um sono entrecortado, ou um sono com pesadelos, ou uma sensação, até porque não dorme direito, de cansaço ao acordar. Reações cognitivas, que fazem parte da fobia específica. Confusão mental, sensação de descontrole do pensamento. Eu não relatei, no caso, a fala da pessoa, mas naquele caso que ele fez a mesma disciplina 12 vezes, muitos destes sintomas eram relatados por ele. E ele achava que estava enlouquecendo, que tinha um transtorno específico da aprendizagem, mas ele achava que tinha outras coisas, né? E isso, nós víamos vários desses sintomas no caso. Um pensamento de autodepreciação, baixa autoconfiança e reações comportamentais, que sempre acontecem. O padrão de fuga esquiva é isso, a pessoa começa a tentar fugir disso. Então, ó, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu falo assim, eu não posso. Aí eu pus alguns aqui que também levam um baixo desempenho, que é ausência frequente às aulas, a pessoa começa a faltar de aula. Começa a atrasar as saídas de sala de aula. Então, eu chego atrasado sempre de sala de aula. Eu começo a resolver rapidamente exercício, aparece até um TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas pode ser só ansiedade, que eu resolvo rapidamente exercícios e provas. Eu posso adiar estudos, eu vou adiando, protelando. Eu desligo durante as aulas, parece uma desatenção. Eu entrego as provas e exercícios em branco. E nos momentos cruciais eu até adoeço. Por exemplo, eu tenho uma prova, tenho algo para fazer, eu adoeço. Bom, aqui eu trouxe estudos, que um estudo especificamente, que já antigo, desde sempre, fala-se que a alta ansiedade, ela tem uma relação direta com o desempenho acadêmico, né? Particularmente sobre a percepção, memória. E ela aumenta também a ansiedade, a autodepreciação, que por sua vez interfere no rendimento. Se eu acho que eu não dou conta, se eu começar a pensar que eu não dou conta, mais ansioso ainda eu fico, né? Isso interfere, uma coisa está ligada à outra. Interfere na recuperação, interfere principalmente na recuperação. Às vezes eu até armazeno, interfere no armazenamento também. A ansiedade, ela dificulta o armazenamento, mas mesmo quando eu já armazenei, ela interfere mais ainda na recuperação. Aí eu passou a prova, por exemplo, eu lembro, eu digo assim, nossa, mas eu sabia, por que na hora eu não lembrei? Porque ela afeta mais a recuperação do que o armazenamento. A aprendizagem acontece. Alunos muito ansiosos possuem hábitos de estudo, às vezes inadequados, quando comparados a outros pouco ansiosos, tá? E às vezes passam o maior tempo estudando. É uma média, as pessoas que têm maior ansiedade precisam estudar mais tempo. Outra coisa, porque eles apresentam hábitos de estudo inadequados e alta ansiedade, então, o aproveitamento em provas, em revisões de exercícios de revisão, ele é menor. Outra questão é que alunos com alta ansiedade, eles apresentaram baixo rendimento nas situações de prova, mesmo possuindo bons hábitos de estudo. Mesmo aqueles que têm boas estratégias, eu vi que vocês já tiveram uma palestra sobre estratégias, as estratégias são importantes, mas mesmo com boas estratégias, alta ansiedade, mesmo que ele tenha bons hábitos de estudo, prejudica o rendimento dele. Então, está totalmente ligado. O que acontece é que existe no processamento de informação uma limitação. Por quê? O componente cognitivo da ansiedade, ele absorve parte da capacidade de processamento cognitivo. As demandas da tarefa também consomem essa energia. Então, o que acontece?
ele tem, no processamento de informação, pouca quantidade. E aí isso interfere na aprendizagem, gerando um decréscimo no desempenho e nas provas. Aqui, olha, só para, assim como no caso, tinha uma sobreposição de depressão e ansiedade, são diagnósticos que nós vamos encontrar sobrepostos. O que diferencia o humor deprimido é o núcleo dele, na depressão, e a diminuição de interesse de prazer, aqui na depressão. E no transtorno de ansiedade, a ansiedade é a preocupação. Mas vê que, olha, afeta o sono, os dois afetam o sono. Os dois afetam a concentração. Nos dois tem fadiga, certo? E é muito comum a sobreposição dos dois, tá? E eles se retroalimentam. É muito comum casos de depressão e transtorno de ansiedade, que vêm de forma conjunta, e eles se retroalimentam. Então, mas o que vai diferenciar são os sintomas centrais. Mas é só para dizer que, às vezes, nós temos uma ansiedade que é diagnosticada, muitas vezes, como depressão, porque tem tem várias alterações que são parecidas. Bom, aqui é um artigo que fala do curso e desenvolvimento, vou falar rápido, que a pessoa pode ter algo que começa, é um estudo de meta-análise, esse estudo de meta-análise é feito no ano de 2017 por pesquisadores canadenses. Então, olha, vocês verem que aqui, olha, ele vai falando das desordens, a ansiedade de separação, ela começa, a frequência dela é entre essa idade aqui, ó, entre as crianças. Tá vendo, olha? A ansiedade, fobia social está aqui na adolescência, tá vendo, ó, 15 anos. A ansiedade generalizada, ela está mais aqui na vida do adulto. Eu quero mostrar que ela é frequente, tem uma frequência maior em determinadas idades, sabe? Aqui o pânico, olha, o pânico está aqui numa idade por volta dos 30, 25, sabe? 30 anos. E nós entendermos que o transtorno de ansiedade, eles vão se aprimorando à medida que nós nos desenvolvemos. E tem uma característica que na vida adulta, esse transtorno de ansiedade, ele se sobrepõe a outro. Possivelmente, essa pessoa aqui, ela deve ter passado por estes transtornos aqui, e ela tem sintomas residuais, que eclodiu em uma desordem de ansiedade geral na vida adulta, tá? Aqui um slide que mostra que, dependendo da ansiedade, ela afeta e altera comportamentos e crenças. E nós temos aqui nos critérios fisiopatológicos que nós vamos ter o seguinte, que nós temos aquelas que provocam medo e aquelas que provocam preocupação. O agrupamento medo, ele tem pânico e fobia. O agrupamento preocupação tem sofrimento ansioso, expectativa agressiva e obsessão. Certo? Estou correndo mais um pouco por conta do tempo. Estou preocupada com o tempo. Aqui, olha, a ideia de que eles estão localizados são circuitos diferentes. Tá? O medo está centrado na amígdala cerebral e a preocupação no circuito córtico estriado tálamo cortical. Só para mostrar que por isso são áreas diferentes do cérebro e por isso sintomas diferentes. Aqui um estudo que fala da ansiedade e impacto nas funções neuropsicológicas. Eu trouxe só mas é imensamente importante, porque especificamente trata da ansiedade e da alteração na memória de trabalho, na capacidade de memória de trabalho. A memória de trabalho é a memória de curto prazo que trabalha fundamental para o armazenamento e processamento das informações na memória de curto prazo. E ela tem tudo a ver com a aprendizagem humana.
Então, o que nós vamos ver é que nesse estudo de revisões sistemáticas, eles apontam fortes correlações entre graus de ansiedade e medidas de amplitude da memória de trabalho. Então, se eu tenho baixa memória de trabalho, se ela afeta diretamente a aprendizagem. Então, outra questão que eles falam é que as formas visuais de preocupação geram maior efeito no perturbador na cognição. Se eu visualizo a possibilidade de um risco, eu tenho maior efeito na cognição. E que a ansiedade afeta de modo mais direto o domínio da inteligência fluida do que os outros componentes cognitivos. Aí eu trouxe, pensando na inteligência fluida, aqui, olha, nesse modelo da inteligência fluida, vai dizer que está diretamente ligada à memória. Então, a memória, ao controle atencional, à velocidade de processamento, ao raciocínio e ao vocabulário. Então, como afeta várias coisas, acaba que a ansiedade aumentada afeta a memória operacional, afeta a inteligência fluida, e acaba afetando todas as funções. Então, diretamente está relacionada à aprendizagem e ao ensino. A inteligência fluida, que é a AGF, ela relaciona-se diretamente à resolução de problemas. É a inteligência, não sei se vocês conhecem isso, mas é a inteligência que se relaciona à resolução de problemas novos. Então, por que tem esse problema? Por isso que tem dificuldade de tomada de decisão e de tantas coisas. O ansioso, o tempo dele é o futuro. Então, o que acontece? Ele se preocupa em resolver os problemas no futuro e não usa os recursos que ele tem para resolver os problemas atuais. E isso traz dificuldades na memória, no uso dos processos atencionais, na velocidade de processamento, na capacidade de raciocinar de forma indutiva e dedutiva. Outra questão que eu quero partilhar é que forma um ciclo vicioso. Olha, a ansiedade aumentada leva a pouca memória de trabalho, que leva a uma vulnerabilidade cognitiva. Ele tem viés de atenção, ele tem viés de interpretação, ele tem déficit na regulação emocional. E isso, por sua vez, aumenta a ansiedade. Então, esse viés atencional, que é voltado a ele, né, viés de interpretação, viés de desregulação emocional, vai levar um desfecho de um quadro que vai ser uma performance acadêmica e social que vai ser alterada, tá? Inclusive, ele tem também a resistência aos tratamentos. Então, é um ciclo vicioso, porque eu fico com toda a atenção, com toda a interpretação, com toda a regulação emocional afetada pela minha ansiedade. Aqui, eu acho que nem era um último, que fala do TDAH e da ansiedade, um estudo, e que fala, a hipótese deles era que quem tivesse TDAH e ansiedade, isso era pior. E essa hipótese não foi confirmada. Por quê? Porque quem tem ansiedade, ele fica hipervigilante a tudo. O ansioso, ele é hipervigilante a tudo. E como ele é hipervigilante, ainda que ele tenha uma desatenção, ela funciona como ela tem uma função protetora sobre a atenção. E isso favorece de uma certa forma. Não que isso seja bom, não é bom ter TDAH e ansiedade, mas é só para mostrar que você é tão hipervigilante que isso favorece. Bom, eu falei mais rapidinho, mas é isso. Aí, estou aqui encerrando, vou baixar aqui o slide e, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Ana Francisca, obrigada, adorei a sua fala, porque você falou especificamente questões com as quais a gente lida todos os dias com os alunos, e a gente percebe essas implicações
relacionadas à aprendizagem, principalmente quando você fala que da dificuldade de aprender para o aluno que tem um transtorno de ansiedade generalizado ou outro quadro de ansiedade, a gente sempre orienta eles nesse sentido, que é preciso tratar, às vezes, situações que estão exigindo cuidado para que ele possa aprender, porque às vezes só trabalhar as estratégias com ele e discutir como se organizar. Fecha um pouquinho o áudio, Ana Francisca, fazendo favor. Ah, é verdade. É que ele fica dando um retorno aqui para mim. E, às vezes, ele precisa tratar esse quadro que é mais grave para depois pensar nas estratégias, porque não necessariamente são as estratégias dele que estão inadequadas, mas é o quadro de ansiedade que não deixa espaço mesmo, do ponto de vista de energia cognitiva, para aprender. Então, nesse sentido, eu queria fazer a primeira pergunta, que é quando você apresentou o estudo de caso do aluno que fez 12 vezes a mesma disciplina antes de ser aprovado, e a gente vê bastante isso em cálculo, né? Cálculo é uma disciplina emblemática para a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as possíveis intervenções. Eu sei que cada caso é um caso e que os alunos precisam procurar um especialista da área para que possa acompanhá-los, mas quais foram as intervenções e como identificar quando é uma ansiedade relacionada a um conteúdo específico. Na matemática eu entendo que deve acontecer mais, mas a gente tem outras disciplinas também que acabam ficando famosas, né, nos cursos de graduação, pelo índice de reprovação, etc. Eu vou te falando algumas, você anotar, que aí eu imagino que você também está apertada de tempo, então vou tentar. A Vitória perguntou como diferenciar timidez de ansiedade, que eu acho que é uma questão que eu também sempre tenho, né, quando você fala assim, começa a ser um problema quando está atrapalhando a funcionalidade da sua vida. Como identificar? Porque muitos alunos lidam há tanto tempo com ansiedade que eles começam a achar que aquilo é o normal da vida, que é desse jeito mesmo. Então, como identificar? A Cláudia perguntou qual o primeiro passo para controlar a ansiedade, e também foi feita uma pergunta especialmente sobre ansiedade de separação, que é uma criança, por exemplo, que quando a mãe vai ao banheiro, ela chora muito, fica desesperada, e qualquer afastamento da mãe, frequentemente, ela sofre bastante, se pode ser um caso de ansiedade de separação. Então, eu faço essas três. Se alguém tiver mais alguma, quiser colocar no chat, por favor. Ana Francisca, se você tiver corrida com o tempo, você avisa, que aí depois a gente ou manda para você, ou continua numa próxima atividade. Mas dá para falar, sabe? Como identificar se acho que uma pergunta era essa, né? Como identificar se é um transtorno da matemática? Era essa? Isso, como que foi esse estudo de caso específico? Nesse estudo de caso específico, aqui no trabalho clínico. Como eu sou profissional da área da avaliação, eu vou avaliando, né? Então, avaliamos personalidade, avaliamos as funções cognitivas, e tem critérios clínicos para verificar isso. Então, ela teria, para ter um transtorno específico da aprendizagem da matemática, teria que ter alterações em regiões específicas, que são as responsáveis pelo cálculo. Ela não tinha. Então, a ideia de entrar, então, ela tem a tal da discalculia. Ela tinha discalculia? Não, ela não tinha. Ela não tinha as alterações que são esperadas, neurocognitivas. Quando eu utilizei atividades que avaliam raciocínio matemático, habilidades de cálculo, ela conseguia fazer no consultório, certo? E aí, isso mais aquilo, o histórico dela, aí você consegue entender que não, ela era uma fobia, era uma ansiedade que estava totalmente ligada. Agora, a intervenção que foi feita foi só intervenção clínica.
Foi só intervenção clínica. Não foi trabalhado a matemática, pedagogicamente, nenhuma intervenção. Só trabalhando a autoconfiança e ela tinha boas estratégias de estudo. Né? A boa estratégia de estudo favoreceu. O dia que ela entendeu, eu dizia para ela, é só ansiedade. E trabalhando isso, ela conseguiu. E ela fazia uso de medicação também, então ela conseguiu fazer por conta disso. Não sei se... Agora, existem intervenções específicas na parte da psicopedagogia que podem ajudar. Então, procurar um profissional da área da psicopedagogia favorece muito. Mas o diagnóstico é imensamente importante, porque aí você entende o que é que você tem. E entende que quando fala que é um transtorno, é uma doença, né? E não é uma coisa assim, não é nada, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu sou pouco inteligente, é porque eu não... E não é dessa ordem. Inclusive, um dos critérios é olhar a inteligência, né? É uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que tem boa atenção, isso tudo a gente tem que olhar. É bem diferente de timidez. Timidez sou eu sou uma pessoa tímida, sabe? E a timidez dificulta a gente a falar. Então, começa a falar, eu dou aula há muito tempo, vou falar aqui com vocês, sabe? Dificulta. Então, isso é timidez. Mas eu não tenho os outros sintomas. Eu não tenho taquicardia, sudorese, desconforto no abdômen, formigamento nas extremidades, tontura, visão turva, sabe essas coisas? Eu não fico... eu sou tímida, é difícil falar, mas quando a Michelle me chamou, eu não fico arrumando desculpas para não vir fazer, por mais difícil que seja, certo? Eu suporto, vamos supor, por exemplo, você é tímido, você pensa assim, nossa, eu estou tremendo, mas você consegue, a timidez você consegue vencer ela mais facilmente. A ansiedade, ela já é mais difícil. O primeiro passo para controlar, acho que o primeiro passo é saber o diagnóstico. A parte da medicação ajuda muito, porque existe um processo neuroquímico aí, uma alteração neuroquímica, que a medicação favorece. O processo psicoterápico ajuda muito. Você entender o que você tem, quais são as situações que te remetem a isso. Tem uma questão que é genética, a ansiedade é genética, tá? Ela é genética, ela é física. Então, não tem propriamente um passo, mas atividade física, boa alimentação ajuda muito, o bom funcionamento do intestino ajuda muito. Exercícios de respiração, exercícios de relaxamento, se nós formos para essa área, tem várias coisas. Quanto à criança que chora muito, que alguém perguntou, pode ser ansiedade de separação, vai ter que ver. Um dos fatores é a ansiedade. A ansiedade de separação, ela é quase natural na criança. Quando ela vê que a mãe não fica o tempo todo, o pai não fica o tempo todo, ela fica um pouco ansiosa. Um pouco ansiosa é natural. A questão é quando essa ansiedade começa a ser muito grande. Então, pode ser sim que ela tenha. E não dá para fazer, assim, não dá para saber, mas pode ser. Às vezes as crianças chegam falando de, quer ver um exemplo? Medo que os pais separem. Pode ser, é mais um indicador, isso mais aquilo é um indicador. Para as crianças, para diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, é menos frequente em crianças, mas tem crianças que têm. Só para vocês terem uma dimensão, segundo o DSM, um fator já é suficiente para nós pensarmos em uma ansiedade generalizada em criança. Tem mais? Posso fazer mais uma? Pode fazer. A Ana Laura perguntou, que abordagem da psicologia é mais interessante para os universitários?
Alguns discentes procuram psicólogos, mas não se identificam com os profissionais e não dão continuidade ao acompanhamento. Olha, se você for, a psicologia, ela tem diferentes psicologias. As diferentes psicologias, todas são boas, têm dados científicos, todas são boas. Depende muito do profissional, é muito mais do profissional, de você gostar do profissional. Podemos até dizer assim, a psicanálise fala pouco. Não penso assim, mas em termos de estudos, eles vão defender a abordagem comportamental. A abordagem comportamental, ela trabalha diretamente no comportamento. Um psicólogo que entenda um pouco de neurologia, de neuropsicologia e de comportamental poderá ajudar bastante. Mas todas são boas. A terapia cognitivo-comportamental? Existe a terapia cognitiva comportamental, existe a terapia comportamental. Certo? A cognitiva comportamental, ela se diferencia porque a cognitiva, ela trabalha a cognição, os pensamentos, os PANs que eles chamam, de pensamentos automáticos negativos. Quem tem transtorno de ansiedade tem muito, porque ele tem a autodepreciação acontece, né? Então, ele pensa muito negativo. E aí, por isso, ele age de tal forma. Então, ela pode ser interessante também. As duas são um pouquinho diferentes, mas pode ser, tanto uma quanto a outra, cognitivo-comportamental e a comportamental. A Cindy fez um comentário e uma observação que eu acho importante. Ela disse que está tratando a síndrome de burnout e as crises de ansiedade são constantes e ela não tem conseguido estudar. Quando senta para escrever, começa a chorar, a tremer, um inferno. Isso. E ela está preocupada com o ensino remoto emergencial. E aí a observação que ela fez, que ela acha complicado para quem tem ansiedade, é a visão social que ainda tem, né, também na universidade, de que é uma frescura, que é só querer que resolve. E não é nada disso, né? Isso, eu Muito acho. pelo contrário, muito pelo contrário. E é um sofrimento grande, né? E se não for tratado, e no ensino remoto também tem, porque aí fica mais difícil ainda perguntar, às vezes, as dúvidas, a pessoa fica muito em casa, o isolamento naturalmente ele já aumenta a ansiedade, o isolamento social, né? Então, mas é algo que precisa ser tratado. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, põe no chat, mas como última por enquanto, Ana Francisca, a gente sempre fala para os alunos que eles têm que identificar quando o difícil, o trabalhoso, passa a ser sofrimento. Porque estudar a atividade intelectual, ela realmente é trabalhosa, você tem que se adaptar fisicamente, você tem que escolher as melhores estratégias, é difícil, é trabalhoso. Como a gente pode identificar quando esse difícil, que é normal, que é esperado, passa a ser sofrimento, e aí precisa de acompanhamento de psicólogo, de psiquiatra, etc. Acho que só a pergunta já está esclarecedora, quando passa a ser sofrimento. Olha a palavra, sofrimento. Uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que não se alimenta direito, uma pessoa que sente mal-estar, porque o transtorno de ansiedade, ele dá mal-estar na pessoa. Uma pessoa que sente o coração acelerado, desconforto no abdômen, pessoas que têm sofrimento. É algo bem maior, é bem maior. Seria uma sensação ou um sentimento que não se resolve, por exemplo, com o descanso, né? A gente sempre fala deles Boa ideia, boa explicação. Não se resolve com o descanso. Ele continua, né? Sim. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, momentos finais para colocar aqui no chat.
O link do certificado está aí, o canal do YouTube também, a Karina colocou o link. Eu quero agradecer de novo a Ana Francisca, eu acho que atendeu todas as expectativas quando a gente propôs a atividade, que era discutir do ponto de vista da saúde mental e também do funcionamento, do nosso funcionamento cognitivo, como que a ansiedade afeta a questão dos estudos e da aprendizagem. Eu fiquei muito feliz com a atividade, com a participação de todos. Espero que em outras oportunidades a gente volte a conversar sobre o tema. Pelo que você apresentou, eu vi que tem várias possibilidades da gente aprofundar em alguns aspectos específicos da sua fala, e muito obrigada por ter participado com a gente dessas atividades. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui, né, falando com vocês, e tem muita coisa para aprofundar, né, muita coisa para saber dessa área, Sim. E interfere muito, né? Sim. A saúde mental, ela é fundamental para nós podermos aprender. Sim, definitivamente. Estar bem é fundamental, né? Exatamente. E nem sempre é uma escolha, o que eu estou querendo dizer, isso não é uma escolha. O transtorno de ansiedade não é uma escolha que essa pessoa fez. Muito pelo contrário. É um sofrimento que essa pessoa tem, né? Uhum. E que, de repente, chega na vida dela e muda completamente a vida da pessoa. Sim, e essa própria concepção que a gente ainda tem socialmente de que falta determinação da pessoa para Não é superar isso. Não é preguiça, gera não maior existe preguiça. sofrimento. Isso. Muitas Gera pessoas maior falam assim, é preguiça. Eu sempre falo isso, não existe preguiça. Eu não gosto dessa palavra, não. Não existe preguiça. Existe uma pessoa que tem lá suas questões, né? Uhum. O pessoal está elogiando muito a sua fala aí no chat, as contribuições. Muito obrigada. Se você quiser deixar e-mail aqui ou telefone para quem quiser entrar em contato depois, para até questão de acompanhamento, né? A Ana Francisca é uma excelente profissional, conheço como profissional no consultório dela, então, assim, tem minha recomendação. Muito obrigada, Ana Francisca. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Se vocês quiserem encaminhar para os colegas que não puderam participar, tá? Depois fica lá no canal do Departamento de Apoio e Acompanhamento. Abraço para todo mundo, bom descanso.